No mundo da Peppa existe muito mistério, mas um dos maiores envolve segredos de cada família na série. Qual é a família mais misteriosa do mundo da Peppa? Seriam os porcos ou as ovelhas? Vamos descobrir. Porcos. Por ser a família principal, é de se esperar que os porcos sejam os mais misteriosos. E isso não é sem motivo. A família da Peppa tem grandes segredos, começando por onde estão os outros. Você conhece a família da Peppa? Nós temos a protagonista, o George, mamãe e papai, a pequena Ivy e os outros parentes como prima Chloe, tio e tia Pig e o bebê Alexander. Mas cadê o resto? A Peppa já viajou pelo mundo todo, mas nunca apareceram outros porcos. Parece até que não existem outros da mesma espécie. Tem gente que pensa que é por isso que os porquinhos são os protagonistas, porque são os únicos. Mas ainda há um outro mistério envolvendo a tia da Peppa, aquela que é a mãe da Chloe e do Alexander. Essa personagem é a única que veio de um grupo diferente de porcos. Ela não compartilha o mesmo sangue que a nossa protagonista, pois se fosse assim, ela não poderia ser casada com o irmão do papai Pig. Ou seja, ela veio de uma terceira família de porcos que não está ligada à família da mamãe ou do papai Pig. Nossa, isso é mesmo um grande mistério. Será que tem mais? É claro que sim, e nós vamos te mostrar agora. Se ajeita aí e vem com a gente porque já vai começar mais um Teen Vídeos. Dot. E mais um mistério sobre a família da Peppa envolve a outra tia dela. Dessa vez estamos falando da Dot, que é a irmã da mamãe Pig. Para começar, nós temos este detalhe que não havia sido revelado em 20 anos de série. Como assim? Ela é irmã da mamãe Pig? Nós pensávamos que ela fosse parente do papai Pig, já que ninguém sabe muito sobre a família dele. Mas, como a Dot é do outro lado da família, muitos mistérios ganham vida. Para começar, o vovô e vovó Pig nunca falaram nada sobre terem uma segunda filha. Não existe nem mesmo uma única pista sobre a Dot na casa deles. E ainda por cima, no episódio Dia de Ação de Graças, quando ela finalmente apareceu na série, a tia da Peppa não avisou os parentes que estava indo visitar. Isso não faz o menor sentido. Quem é que viaja para o outro lado do mundo e não avisa a família? Talvez esteja faltando um pouco mais de conversa entre eles. O que você acha? Computador. Alguma vez você já se perguntou quem é o dono do ranking do jogo da galinha no computador da mamãe Pig? Existe um jogo que a Peppa adora jogar e nós temos uma pontuação de vencedores. No episódio O Livro da Mamãe Pig, nós vemos que os pontos apresentam a seguinte ordem: G-E-O de George, P-E-P de Peppa, G-N-P de vovó, G-P de vovô, M-M-P de mamãe, S-U-Z de Suzy e um último lugar, O-O-P, com 142 pontos. Não existe nenhum personagem nesse universo que represente essas iniciais, a não ser que a resposta seja Olivia Pig, a irmã perdida da Peppa que a internet sempre desconfiou que existia. Quem será essa pessoa? É um grande mistério dos porquinhos. Fada. Falando em mistério dos porcos, você se lembra daquela fada do dente? Quando a Peppa perdeu um dente, o papai Pig falou que existe uma fada que gosta de trocar dentes por moedas de ouro. O mundo todo sabe dessa lenda, mas uma coisa interessante é que no episódio especial em que a nossa protagonista perdeu um dente, a fada apareceu no formato de uma porquinha bem pequena. Essa personagem é uma grande revelação, a de que fadas realmente existem. Agora o mistério é se a Peppa estava sonhando ou se cada criança tem uma fada que é da sua espécie. Seria a fada da Suzy uma ovelha? Isso nunca foi respondido. Vacas. Indo para a família das vacas, você sabe quem é a mãe da Carol Vaca? Isso é um mistério interessante, sabia? No episódio do Shopping Center, nós vemos que a Carol está sempre ao lado da Senhora Vaca, que usa um vestido amarelo. As duas também foram vistas juntas em outros momentos, como na estação de trem de Londres. Sempre foi um mistério sobre a relação entre as duas, porque no episódio de Nova York, a Carol aparece ao lado de outra Senhora Vaca, aquela que tem vestido rosa. As duas estão andando na calçada da Times Square, mas dentro do ônibus ao lado dela está a Senhora Vaca de vestido amarelo. Ou seja, qual das duas é a verdadeira mãe da Carol? Esse mistério nunca foi resolvido, porque essa filhote não é amiga da Peppa. Por que será? Você gostaria de ser amigo ou amiga da Peppa? Comenta a hashtag Peppa pra gente se conhecer. Carol. Ainda falando da família das vacas, por onde anda a Carol?
Isso sim é um grande mistério. Ela não apareceu no casamento da Senhora Vaca com o Senhor Touro, e como nós já mostramos, as duas são próximas. Se elas não forem mãe e filha, com certeza serão tia e sobrinha. Por isso que é esquisito pensar que a vaquinha não estava no casamento de uma parente tão próxima. A resposta pode ser que ela estava em Nova York, por isso faltou. Mas é apenas uma teoria, porque a resposta para esse mistério, os criadores da série ainda estão nos devendo. Senhor Touro. Alguma vez você já se perguntou por que o Senhor Touro fica indo até a escola da Madame Gazela se ele não tem nenhum filho estudando lá? Nunca percebeu isso? No episódio A Banda da Escola, dá pra ver ele entre os pais que foram buscar os filhos. Mas o esquisito disso é que ele não tem nenhum filho que estuda naquela escola. Ele é casado com a Senhora Vaca. E como nós já explicamos, a única criança que seria próxima a ele só pode ser a Carol Vaca. E como nós já explicamos, a Carol não é amiga da Peppa. É bem possível que as duas nem se conheçam. Seja como for, muitos fãs pensam que, na verdade, o Senhor Touro, antes de se casar, era apaixonado pela professora da Peppa, mas que isso mudou depois que ele conheceu a Senhora Vaca. O que você acha disso? Ovelhas. Vamos olhar outra família agora, as ovelhas. E só a espécie delas já é um grande mistério. Onde estão os carneiros? Em todos os desenhos, nós não fazemos a menor ideia de onde estão os machos da espécie. A Suzy não tem um pai, nem mesmo um avô, e isso faria sentido se pelo menos já tivesse aparecido um carneiro em outra parte do mundo. Mas a Peppa já viajou por várias cidades, e nós nunca vimos um carneiro. Nunca. É quase como se eles não existissem. E se isso for verdade, então as ovelhas podem ser clones. Isso faria sentido, já que no mundo real, a ovelha é o único animal que já foi clonado com sucesso. O que você acha desse mistério? Trabalho. Você se lembra de quando a Suzy iria embora? Naquele episódio, nós ganhamos mais um mistério sobre a família dela. Qual é o trabalho da Senhora Ovelha? Naquela história, a mãe da Suzy recebeu uma proposta de emprego onde ela teria que mudar de país. E isso é uma coisa impressionante. Pense bem, se uma empresa te convida para trabalhar do outro lado do mundo, quer dizer que você é tão boa nisso que eles só poderiam ter você. Do contrário, essa empresa teria procurado alguém que mora mais perto. Entende esse detalhe? Isso quer dizer que a mãe da Suzy deve ser muito boa no que ela faz, mas nós não sabemos o que isso é. Você tem alguma pista? Irmã. Nós sabemos que a Suzy tem uma prima mais velha chamada Charlotte. Essa personagem é neta da avó materna da Suzy, ou seja, ela também é sobrinha da Senhora Ovelha. Isso quer dizer que a mãe da Suzy tem pelo menos uma irmã que nós nunca vimos. Essa irmã só pode ser a mãe da Charlotte. Mas onde ela está? E por que nunca apareceu? É um mistério nunca revelado. Não esquece, se inscrever é o jeito mais fácil de garantir que você nunca vai perder nenhum dos nossos vídeos. Coelhos lunares. A família dos coelhos é uma das mais misteriosas, e um dos pontos mais estranhos é aquela loja que a Dona Coelha tem na Lua. Esse momento acontece em Os Contos da Peppa, quando a porquinha vai até a Lua com os amigos. A Dona Coelha tem lojas em todos os lugares, mas como assim uma loja na Lua? Ela vai vender o quê e para quem? Será que os coelhos sabem que os alienígenas existem? Vovô. Ainda falando sobre esse assunto, o vovô coelho tem um foguete. Você sabe que isso é um mistério enorme, certo? Foguetes são complicados de construir, caros de manter e pilotar é bem difícil. E mesmo que uma pessoa possa pilotar um desses, o governo nunca iria deixar você ter um foguete, porque é perigoso. Como exatamente o vovô coelho faz essas coisas? Casa. Agora, se você acha que é um mistério a família dos coelhos viver na Lua, espera só ouvir o mistério sobre como eles sobrevivem às enchentes da cidade. No episódio O Dilúvio, nós descobrimos que as casas do mundo da Peppa são construídas em colinas, porque quando chove muito, o terreno da cidade alaga, ou seja, faz sentido eles morarem em lugares altos. Mas quando a Peppa visita a Rebeca Coelho, nós descobrimos que eles moram em túneis embaixo da terra. Isso quer dizer que quando chove, eles ficam embaixo da água. Como eles podem sobreviver assim? Isso é um mistério. Raposas. No episódio Famílias, a Madame Gazela pede que os alunos desenhem suas famílias e apresentem para a classe. Isso criou um mistério sobre a família do Fred Raposo, porque ele falou apenas do seu pai.
Mas acontece que a senhora raposa, que é a mãe dele, existe. Ela aparece em alguns episódios. Por que o Fred não falou da própria mãe? Lobos. Agora, os lobos são mesmo um grande mistério. O Sr. Lobo gosta de ficar perguntando onde o Papai Pig mora, porque parece que ele quer devorar os porquinhos. Isso é uma referência ao conto infantil, mas no episódio de Nova York, o Sr. Lobo aparece dentro do avião em que a família Pig está viajando para conhecer a América. Será que ele estava planejando uma armadilha para os porquinhos lá? Família real. A família da rainha no mundo da Peppa também é um grande mistério. Para começar, ela não tem família nenhuma. Quando a Peppa foi visitar a rainha em um episódio da 4ª temporada e quando eles entram no palácio, só a rainha mora lá. Não tem filhos, nem marido ou primos, e ela não tem nem mesmo empregados que a ajudem com a casa. Onde está a família da rainha no mundo da Peppa? Cachorros. Existe um mistério sobre a família dos cães, principalmente sobre o pai da família. Nós vemos que ele usa um uniforme de marinheiro oficial, ou seja, ele faz parte do exército da rainha, mas a bandeira do barco dele é uma Jolly Roger, ou seja, uma bandeira de pirata. Isso quer dizer que ele é um marinheiro ou um pirata? Não faz sentido. Será que é por isso que ele se aposentou? Porque cometeu crimes no mar e depois fugiu? Seja qual for a verdade, são muitos mistérios. Porcos, vacas, ovelhas, coelhos, raposas, lobos, família real e cachorros. Estas foram as 8 famílias mais misteriosas do mundo da Peppa. Você conhecia esses mistérios? Fique com a gente para saber mais. Tá curtindo? Então, clique em um dos 2 vídeos que deixamos na tela e segue com a gente. Até a próxima!